Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. No Salmo de número 100, Salmo de número 100, 5 versículos, nós vamos ler esses 5 versículos para a nossa meditação. Nossa ênfase será aqui no verso de número 2, mas nós vamos ler todo o Salmo, Salmo de número 100. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler todos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Podemos assentar. Salmo maravilhoso, né? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando nessa série de ministrações sobre o chamado para servir. Quero dizer que se caso algum dos irmãos perdeu algumas das ministrações, hoje nós estamos na 4ª, todas elas estão disponíveis ali, o áudio no YouTube. Então digite lá no YouTube, consulte Chamados para Servir, e os irmãos vão achar ali esse áudio e poderão ouvir as ministrações. Mas na primeira ministração, irmãos, nós falamos sobre compreender o chamado. Quando Jesus chama os discípulos, Ele chama os discípulos para servir. E é importante que nós tenhamos essa compreensão, porque muitas pessoas foram chamadas por Deus para servir, no entanto não estão servindo. Foram chamados por Deus para algo, para realizar algo, e simplesmente têm ignorado esse chamado. Então é importante compreender que todos nós que fomos chamados por Deus, nós fomos chamados para servir. E depois nós falamos sobre servir a quem? Se servimos a alguém, e o Senhor Jesus falou sobre servir Deus ou as riquezas, mas você pode servir Deus ou ao pecado, servir a Deus ou aos desejos da sua própria carne, e assim vai. Então a quem servimos? A Deus. E falamos na semana passada que se servimos a Deus, consequentemente nós também servimos o próximo, porque a Bíblia nos fala sobre isso. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, ele é mentiroso, porque é impossível você dizer eu estou servindo a Deus, se você não estiver servindo ao teu próximo. E nós falamos aqui sobre a parábola do bom samaritano, que parou para ajudar aquele homem que estava ferido à beira do caminho. E hoje, irmãos, nós vamos avançar um pouquinho mais no tema, já que nós falamos sobre compreender o chamado de servir, a quem servir, que é servir a Deus e servir ao próximo. Hoje nós vamos falar como servir. Como servir. Por isso nós lemos esse Salmo 100. No verso 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria. Então como devemos servir a Deus e ao próximo? Com alegria. Então nós vamos nessa noite passar por alguns textos das Escrituras para que possamos compreender melhor como podemos servir a Deus com alegria. Quando olhamos, irmãos, no Antigo Testamento, e Deus chama a tribo de Levi para servir no tabernáculo e depois no templo, essa tribo ela teve então como missão servir exclusivamente a Deus ali, e também as pessoas que vinham ao templo. E
Quando Deus estabeleceu então os levitas, Deus colocou os levitas ali, naquele serviço do tabernáculo, para que eles pudessem servir com alegria. E Deus trouxe uma palavra tão maravilhosa para aquele povo, que quando eles conquistaram a terra prometida, a terra de Canaã, Deus deu herança para 11 tribos. Mas para a tribo de Levi, Deus disse para eles: vocês não vão dar herança, porque eu vou abençoar eles. Eles não terão herança na terra, mas eles serão abençoados, porque eles são separados para o serviço. E depois, dentro da tribo de Levi, Deus chamou Arão e sua descendência para servirem como sacerdotes. E o sacerdócio também tinha como missão servir a Deus, mas eles também tinham como missão, servir ao povo. Porque o povo levava as suas ofertas ao sacerdote, e o sacerdote, ele sacrificava aquela oferta, ou quando era oferta de alimentos, oferta de manjares, ele apresentava aquilo a Deus diante do altar, e era como se ele tivesse levando aquele sacrifício até Deus. E Deus então recebia aquele sacrifício do sacerdote, e consequentemente abençoava a pessoa que levou a oferta ou o sacrifício. Então os sacerdotes também tinham essa missão de servir a Deus e servir ali ao povo, e eles também deveriam fazer isso com alegria. Eles deveriam entender que eles haviam sido escolhidos por Deus para essa missão, e isso era muito especial, Embora Deus exigisse deles coisas que não exigiam do povo, mas eles tinham o privilégio, por exemplo, de entrar no tabernáculo. Nós sabemos que ali no tabernáculo havia o altar do sacrifício, a pia de bronze, depois havia o candelabro dentro do lugar santo, a mesa dos pães da proposição, também o altar do incenso. Até ali os sacerdotes podiam entrar todos os dias. Então eles tinham o privilégio de entrar muito perto do lugar da presença de Deus, enquanto o povo tinha que ficar lá no átrio exterior. Então, isso para o sacerdote era um motivo de alegria, porque Deus havia escolhido eles para estar servindo ao Senhor e estarem tão perto do Senhor, tão perto de Deus. E, irmãos, Deus também estabeleceu as festas, E nas festas que Deus estabeleceu, o povo então levava as suas ofertas lá no templo, para que o sacerdote pudesse oferecer a Deus. Então, esse ato das festas era um ato que levava o povo também a servir. Então era uma maneira do povo servir a Deus com as suas ofertas. Então haviam ali algumas festas judaicas, que era a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa das cabanas ou dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, o dia de Yom Kippur, que era o dia do perdão. Então eram cerimônias, irmãos, que o povo ia até Jerusalém, anteriormente lá em Siló, levar no tabernáculo, ou depois em Jerusalém, as suas ofertas nessas datas especiais. E quando nós olhamos para essas datas, irmãos, nós vamos ver que elas são datas festivas, são datas alegres, porque elas relembravam a bênção de Deus para com o povo. Por exemplo, o que era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa trazia à memória o livramento que Deus deu ao povo lá na escravidão do Egito. Os irmãos lembram, que lá Deus estabeleceu a Páscoa. Então cada um dos hebreus matava um cordeiro, espargia o sangue dele ali nos umbrais, na verga da porta da casa, e quando o anjo da morte passou para matar os primogênitos do Egito, a casa onde tinha ali o sangue na porta, os primogênitos eram preservados. E aquilo era a figura de Cristo. Mas remetia então a Páscoa, a festa da Páscoa, a esse livramento que Deus deu quando tirou o povo lá do Egito. A festa das cabanas ou dos tabernáculos era a festa que fazia esse povo lembrar da jornada de 40 anos pelo deserto, onde eles acamparam no deserto.
Então, eles lembravam dos livramentos que Deus deu, né, aos seus antecedentes, a maneira como Deus guardou eles, né, com a nuvem, a coluna de fogo, e dirigiu o povo naquela jornada de 40 anos. Deus mandou o maná no deserto, Deus mandou as codornizes, Deus mandou provisão, Deus deu livramento, até que eles chegassem na terra de Canaã. A festa das primícias era outra festa de celebração, porque era quando o povo, irmãos, começava a colheita. Eles pegavam lá um feixe, né, no campo daquilo que eles haviam plantado, e eles tomavam aquele feixe do produto da terra e levavam para o sacerdote e diziam: eu estou trazendo a minha oferta porque Deus abençoou a minha plantação. Então era uma maneira de celebrar a bênção de Deus. O Pentecostes era o fim, o encerramento da colheita, onde eles celebravam a bênção que Deus havia dado naquela colheita. E assim por diante. O dia de Yom Kippur, irmãos, era o dia do perdão. Era onde aquela pessoa que estava escrava se tornava livre. Aquele que tinha dado a casa para pagar uma dívida, ele podia rever a casa dele de volta no dia de Yom Kippur. Era o dia da expiação, o dia, né, do perdão. E ali também eles então celebravam o perdão dos pecados de todo o povo. Então veja, irmãos, eram festas de muita alegria. E Levítico, no capítulo 23 e verso 40, a palavra de Deus diz assim: vocês se alegrarão diante do Senhor. Nesse texto, o contexto está falando justamente dessas festas. E Deus está dizendo: essas festas são para que vocês se alegrem na presença do Senhor. Então eram celebrações de muita alegria, eram celebrações de muita festa. A ponto de mais tarde, os salmistas escreverem, né, cânticos. O Salmo, o livro dos Salmos, na verdade é o inário, né, dos hebreus. Então, todos os salmos são cânticos. E os salmistas, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E para os irmãos terem uma ideia, esses salmos, muitos deles eram cantados justamente nessas festas, nestas celebrações. Quando nós olhamos para o Salmo 120 até o Salmo 134, esses 15 salmos, está lá no título do salmo em algumas bíblias assim: Cântico dos Degraus. Em algumas outras versões da Bíblia está Cântico da Subida, e outros ainda está Cântico da Peregrinação. Nesses 15 salmos, de acordo com os historiadores, esses salmos eram cantados toda vez que o povo ia para Jerusalém para uma dessas festas que eu falei. No caminho, eles iam cantando esses salmos. Era o cântico que eles iam. Então eu pergunto para você: eles iam alegres ou eles iam tristes para servir ao Senhor? Alegres, porque eles iam cantando. E eu, né, separei aqui alguns pequenos trechos de alguns desses salmos. Por exemplo, o Salmo 122, verso 1, olha o que o salmista canta: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui ele está se referindo aqui: eu me alegrei quando me disseram, vamos lá para Jerusalém, levar nossa oferta na casa do Senhor. É isso que ele está dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 121, verso 1, eles cantavam assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu imagino, irmãos, que esse povo estava subindo para Jerusalém. Jerusalém ficava num lugar alto. E quando eles estavam ali naquela caminhada, naquela jornada para Jerusalém, eles passavam próximos a muitas montanhas. E eles iam para Jerusalém cantando: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, que ele te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Salmo 125 diz assim:
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor daqueles que o buscam. Então veja, irmãos, eles estão subindo naquela caminhada para Jerusalém, para uma festa, onde eles estão levando ofertas para Deus, seja as primícias, seja ofertas pelo pecado, seja ofertas nas cabanas, seja oferta na colheita, no Pentecostes, seja qual fosse a oferta, eles iam subindo e cantando esses cânticos. Ainda no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E aí no verso 3 ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É assim que eles subiam para a casa do Senhor. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite: foi assim que você veio para a igreja hoje? Você veio cantando também? Você veio adorando a Deus? Você veio feliz da vida? Você veio dizendo: Senhor, eu estou indo lá na tua casa agora para te adorar, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas por mim, por isso eu estou alegre. Eu estou alegre em ir lá para a tua casa, Senhor, porque eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ah, Senhor, eu me alegrei tanto quando me disseram: vamos à casa do Senhor hoje. Será que a gente realmente tem servido a Deus, irmãos, dessa maneira? Então, quando nós olhamos os Salmos, é assim que esse povo servia a Deus. Mas aí nós chegamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento mudou? Irmãos, no Novo Testamento a Bíblia fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deixou a glória no céu e veio à terra semelhante aos homens. Ele veio aqui, ele ensinou, ele pregou, ele fez milagres, mas o melhor de tudo, ele se entregou numa cruz para a remissão dos pecados da humanidade. Ele derramou o seu próprio sangue para que os pecadores fossem perdoados. E quando esse Jesus veio à terra, ele escolheu para si 12 homens. E ele ensinou esses homens como eles deveriam servir. E lá em Mateus, no capítulo 13 e no verso 44, Jesus está falando com os discípulos, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E achando um homem, escondeu, e em sua alegria, ele foi, vendeu tudo quanto tinha para comprar aquele campo. O que Jesus está tentando ensinar aqui para os seus discípulos? Olha, o reino dos céus é assim: se você veio para me servir, você vai experimentar uma alegria tão grande, que nada mais terá tanto valor para você do que o fato de servir a Deus. Sabe, você vai viver a sua vida, você vai ter os seus objetivos na vida, você vai ter os seus sonhos na vida. Claro, todos nós os temos, mas irmãos, o que Jesus está dizendo para os discípulos é: vocês vão entender que me servir não se compara a nada mais. Me servir é mais importante do que tudo. Então ele diz: esse homem que encontrou esse tesouro, ele vê que isso tem tanto valor, que ele fica tão feliz com isso, que ele vende tudo que ele tinha, porque ele quer ter aquele tesouro. Servir a Deus, irmãos, é algo tão precioso, que a gente não faz ideia. A Bíblia descreve, irmãos, o céu como seres angelicais servindo ao Senhor de dia e de noite. E a Bíblia diz que lá no céu, agora, enquanto nós estamos aqui cultuando, os anjos, arcanjos, querubins, serafins estão diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que eles não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles estão diante de Deus, irmãos, servindo ao Senhor 24 horas por dia. E eles sabem o que é isso. Eles estão diante do trono e da glória e da majestade de Deus. Por isso eles não cessam de servir. E quando Jesus está ensinando os seus discípulos, ele diz: olha, se vocês decidirem me servir,
vocês vão ver que isso é tão precioso, tão valioso, que a alegria de servir excede qualquer alegria que você possa ter nesse mundo. É isso que ele está querendo dizer. Mas depois em Lucas capítulo 10 e verso 17, Jesus envia outros 70 discípulos dele para irem de 2 em 2. Eles oram por pessoas que estão oprimidas pelo inimigo e essas pessoas são libertas. Eles oram por pessoas que estão possessas por espíritos malignos e esses espíritos saem dessas pessoas e elas ficam libertas. Então, quando eles voltam para Jesus, eles voltam felizes, porque ele diz: Senhor, nós estamos tão felizes por te servir, nós estamos alegres por te servir, porque até os espíritos malignos se sujeitam a nós. Quando chega em João, no Evangelho de João capítulo 15, irmãos, e no verso 11, Jesus aqui estava dando as últimas instruções para os discípulos antes de ser preso, de ser crucificado e morto. E nessas últimas instruções que Jesus está dando para os discípulos, ele diz assim, depois de ensiná-los várias coisas, Jesus diz assim: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo: olha, se vocês continuarem me servindo, a minha alegria estará em vós. E porque a minha alegria vai estar em vós, a minha alegria será, a vossa alegria será completa. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque toda alegria que provém do mundo, das coisas do mundo, é uma alegria momentânea. É uma alegria condicionada a situações, né? A pessoa, ela é alguém que está alegre por um tempo, porque ela está talvez se divertindo, porque ela está tendo êxito, progresso na sua carreira profissional, porque as coisas estão indo bem na sua vida, mas quando vem o problema, a alegria vai embora, porque é uma alegria condicionada. Agora Jesus está dizendo: se vocês me servirem, a minha alegria estará em vós, e a vossa alegria então será completa. Não será uma alegria que depende da situação que você está vivendo, não será uma alegria temporária, mas será uma alegria perene, será uma alegria completa, será uma alegria que vai encher o coração de vocês. E depois em João capítulo 16, 22, Jesus continua falando com os discípulos, e olha o que ele diz aqui, irmãos: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa alegria que ele coloca em nós, irmãos, é uma alegria completa por causa disso, porque ninguém pode tirar essa alegria. Ninguém. Quando a Bíblia fala, irmãos, dessa alegria em servir ao Senhor, então ele não está dizendo, irmãos, que quando a gente serve a Deus, a gente não vai ter problema. Muito pelo contrário. Ele nunca omitiu isso das pessoas. Jesus, sempre que chamou alguém para servir a ele, ele diz: olha, é isso que você quer mesmo? Ele via as pessoas seguindo ele: ah, Senhor, eu quero te seguir. Ele dizia: ó, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ah, Senhor, eu quero te servir. Você pensou bem nisso? Olha, quem vai construir primeiro tem que sentar, fazer os cálculos, para ver se é isso mesmo que você quer. Vocês fizeram essas contas? Vocês estão prontos mesmo a me seguir? Ele diz: ó, se você quer me servir, você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar as suas vontades. Você tem que abrir mão dos seus prazeres para me servir. Então, você precisa entender bem isso, para que você possa me servir com alegria. Por que tem gente, às vezes, irmão, não compreende isso, ele acha tão difícil servir Jesus? Porque ele não quer abrir mão de nada. Então ele diz: ah, Senhor, servir ao Senhor é muito difícil, porque eu tenho que abandonar isso que eu faço, eu tenho que abandonar aquilo, eu tenho que abandonar aquilo, e isso é muito difícil para mim. Mas, irmão, se a gente entender que servir a Deus, a partir do momento que a gente passa a servir a Deus, Ele coloca a alegria dele em nós, nós vamos ver que isso vale a pena.
Nós vamos ver que isso vale a pena. Mas que servir fala de dificuldades também. Em Atos capítulo 5 e no verso 41, nesse contexto, irmãos, de Atos 5, os apóstolos estavam realizando milagres. Aqui Jesus já tinha subido ao céu de novo, né? Ele tinha ressuscitado, ficou ainda 40 dias com os apóstolos e depois ele subiu ao céu. E aqui agora os apóstolos estão realizando os milagres. Eles já tinham sido cheios do Espírito Santo no Pentecostes e agora eles estão curando enfermos, realizando milagres. E os religiosos, o sumo sacerdote, ele ficou bravo, eles ficaram irados de ver os apóstolos fazendo aqueles milagres. E sabe o que ele fez? Mandou prender os apóstolos. E os apóstolos foram presos. E a Bíblia diz então que eles ficaram ali presos, mas quando eles saíram dali e se afastaram ali do sinédrio, a Bíblia diz que eles ficaram muito alegres por terem sido dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. Então veja, irmãos, eles ficaram muito felizes por ter sido presos, porque eles não tinham sido presos porque tinham cometido um crime, eles não tinham sido presos porque tinham matado alguém, eles não tinham sido presos porque roubaram alguém, eles não tinham sido presos porque enganaram alguém, não, mas eles tinham sido presos justamente porque eles estavam servindo a Jesus. E eles estavam felizes porque eles disseram: nós estamos tendo o privilégio de sofrer um pouquinho por esse Jesus que morreu por nós. Quando chegamos em Atos 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas tinham ido a Filipos, e ali na cidade de Filipos eles tinham expulsado o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E quando os donos daquela jovem, que ganhavam dinheiro e lucravam com as adivinhações que ela fazia, viram que ela não conseguia mais adivinhar nada porque o espírito maligno tinha saído dela, eles combinaram ali com as pessoas, açoitaram Paulo e Silas e depois mandaram eles para a prisão. Então primeiro eles apanharam, foram açoitados, irmãos, com chicote. E depois eles foram presos. Estavam na prisão. Mas a Bíblia nos diz em Atos 16, irmãos, que perto da meia-noite, com os pés presos no tronco, com as costas todas machucadas e feridas daquele açoite que eles levaram, a Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Talvez eles estivessem cantando algum salmo. Mesmo depois de terem padecido, mesmo depois de terem apanhado, mesmo depois de estarem presos injustamente, eles estavam felizes. Por quê? Porque eles estavam cheios da alegria do Senhor. Como eu disse aqui, uma alegria que não está condicionada àquilo que nós estamos vivendo, irmãos. A alegria que Deus coloca em nosso coração, ela é uma alegria completa. Ela não é uma alegria condicional, ela é uma alegria completa. É por isso que Jesus diz: essa alegria ninguém poderá tirar. Paulo e Silas estavam presos, tinham sido açoitados, mas aqueles açoites e aquela prisão não foi capaz de arrancar deles a alegria que eles tinham. É por isso que perto da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Aqui cabe mais uma pergunta para nós, irmãos, para a nossa reflexão. Quando você sofre, você continua cantando? Quando você está sofrendo, você continua adorando a Deus? Quando você está passando por alguma dificuldade, você ainda assim diz: Senhor, eu não me arrependo de ter abandonado tudo para servir ao Senhor. É assim que você age? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, verso 14, ele diz assim: façam tudo sem murmurações. Paulo está dizendo, irmãos, ainda que as coisas estejam difíceis,
façam tudo sem murmuração, mas com alegria. No capítulo 4 de Filipenses, verso 4, ele diz assim para a igreja: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ainda no verso 11, também do capítulo 4, ele diz para aquela igreja: aprendi a estar contente ou a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância, mas aprendi também a passar necessidade. Então ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Por quê? Porque eu tenho a alegria do Senhor. Eu sirvo ao Senhor com alegria. E ele tem autoridade então para dizer para essa igreja: irmãos, não façam nada murmurando, mas alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Será que nós temos servido a Deus assim, irmãos, com alegria? Será que nós temos servido a Deus assim, com um coração como o de Paulo? Só para lembrar os irmãos, né, que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele não estava passeando lá não estava no palácio lá não, que diz para os irmãos: oh, irmãos, alegrem-se no Senhor. Ó, irmãos, eu sei estar contente em toda situação. Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta aos Filipenses? Preso em Roma. Ele está dizendo: irmãos, alegrai-vos. Eu estou aqui preso, mas alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vivam alegres, porque mesmo que a prisão aprisione o corpo físico de vocês, essa prisão não consegue deter a alegria de Deus que está no vosso coração. John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, ele ficou preso por 12 anos. E ele tinha uma filha com uma enfermidade grave. E as pessoas que prenderam John Bunyan disseram para ele: John, você tem uma filha doente na sua casa que precisa de você. Pare de falar de Jesus. Estavam dizendo: pare de servir a Jesus, que nós vamos te soltar. Sabe o que John Bunyan falou para eles? Para aqueles homens? Eu sei que minha filha é doente. Eu sei que ela precisa muito de mim. Mas se vocês me soltarem, amanhã eu estarei na praça pregando Jesus. E ele ficou 12 anos preso. E durante esses 12 anos que John Bunyan ficou preso, ele escreveu esse livro chamado O Peregrino, a viagem de um cristão para uma terra prometida. E este livro, irmãos, ele só foi menos vendido do que a Bíblia. Foi um dos livros mais lidos da história. E ele escreveu preso, tendo uma filha enferma que precisava dele. Mas ele estava dizendo com isso: essas prisões não conseguem roubar a alegria que está no meu coração. As prisões me impedem de ir, de andar livremente, mas não me impedem de viver alegre. Servir ao Deus com alegria. Na epístola de Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus, e Tiago escreve a sua epístola aos irmãos da diáspora. O que é a diáspora? Os irmãos que haviam se dispersado por causa da perseguição. Muitos irmãos saíram de Jerusalém, fugiram de Jerusalém por causa da perseguição que havia contra os cristãos. E eles tiveram que fugir para outros lugares. E Tiago escreve essa carta para os irmãos que precisaram fugir, abandonar suas casas, abandonar seus empregos, abandonar suas famílias, abandonar seus amigos, para ir para um lugar distante. Mas olha o que Tiago escreve a esses irmãos, no verso 2, capítulo 1 de Tiago. Irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tendes por motivo de grande alegria. Irmão, passar por provação já não é fácil.
Agora ele manda ter não só alegria, mas grande alegria. E ele não está dizendo, olha, tem de motivo de grande alegria passar por alguma provaçãozinha, não. Ele diz, passares por várias provações. Então ele está dizendo, irmãos, as provações não podem roubar a alegria que Deus colocou nos vossos corações. E para finalizar, irmãos, o apóstolo Pedro também na sua primeira carta, no capítulo 4 e no verso 13, Pedro também está escrevendo aos irmãos da diáspora. Ele também está escrevendo para os irmãos dispersos da perseguição. E olha o que Pedro diz para esses irmãos também. Alegrem-se, irmãos, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Pedro está dizendo assim, irmãos, se vocês forem alegres, à medida que vocês sofrem, quando Jesus voltar, vocês serão muito alegres. Se agora vocês sofrerem e tiverem alegria, depois vocês vão ter muita alegria. É isso que ele está dizendo, vocês vão se alegrar exultando, com muito mais alegria. Então, irmãos, ainda que a gente tenha que passar por momentos difíceis, o que nós aprendemos aqui nesta noite é que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Com alegria. E essa alegria, irmãos, ela não é uma alegria que vem de nós. Porque o homem natural não consegue ficar alegre diante de um problema. Ninguém consegue. Mas essa alegria, ela vem de Deus. Se você dispõe a servir ao Senhor em sinceridade, Ele vai colocar alegria no teu coração. É Ele que vai colocar. Lá em Neemias, capítulo 8, verso 10, Neemias disse assim para o povo: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria é de quem? Do Senhor. A alegria que o Senhor coloca em vocês é essa alegria que fortalece vocês para continuar servindo. Neemias está falando com um povo que está reconstruindo os muros de Jerusalém. Eles estão servindo a Deus, não está fácil. Eles estão sendo ameaçados pelos inimigos. Eles estão constantemente sendo ali ameaçados por aquelas pessoas ao redor. Mas Neemias está dizendo para eles: irmãos, a alegria do Senhor é a vossa força. No Salmo 4, verso 7, o salmista diz assim: Senhor, Tu puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que se multiplicou o seu trigo e o seu vinho. O que o salmista está dizendo aqui? O Senhor colocou mais alegria no meu coração do que aquele que tem a alegria do mundo. A alegria dos prazeres, a alegria das coisas. O Senhor colocou no meu coração mais alegria do que a alegria deles. Eu digo sempre que para os irmãos, às vezes a gente vem aqui na vigília de oração e a gente sai aqui da igreja um pouco mais tarde, e no percurso até a minha casa eu passo por alguns bares. Irmãos, eu vejo esses bares repletos, meia-noite, mais de meia-noite, repletos, as pessoas ali tocando música, dançando, dando risada. E às vezes eu fico pensando: Senhor, que vergonha para mim. Porque eu estava ali na tua casa, Senhor, eu não estava tão alegre como esse povo está aqui. E a alegria desse povo é passageira, daqui a pouquinho acaba. Amanhã vai acordar todo mundo com ressaca. Vai acordar todo mundo triste. Se não acordar no hospital, porque às vezes se envolvem brigas, se envolvem coisas tão terríveis, se envolvem acidentes, e a alegria vai embora, porque aquela alegria é momentânea. E eu falo assim: Senhor, eu estava na tua presença, e eu não estava tão alegre quanto esse povo aqui. E a palavra de Deus, o salmista está dizendo isso: o Senhor colocou no meu coração mais alegria do que a alegria desse povo que está aí. O Senhor colocou no meu coração essa alegria, que é uma alegria
que não se compara com a alegria do mundo. Amém? Então, se você serve ao Senhor e você não tem sentido alegria no coração, peça ao Senhor que te encha da alegria dele. Você não vai ser alegre por você mesmo, você vai ser alegre porque Deus vai te encher da alegria dele. O Salmo 45, verso 7 diz assim: portanto, Deus te ungiu com óleo de alegria. Peça essa unção. Fala, Senhor, derrama desse óleo de alegria sobre a minha vida. Tira, Senhor, a tristeza do meu coração. Eu quero, Senhor, te servir com alegria. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Eu espero que essa palavra ela venha impactar você. Que você saia daqui nessa noite dizendo: Senhor, a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora, Senhor, eu vou servir ao Senhor diferente. Eu quero servir ao Senhor cantando. Eu quero servir ao Senhor te adorando. Eu quero servir ao Senhor te bendizendo. Me veio agora aqui na mente, irmãos, uma ilustração, uma história, na verdade, que eu li em um livro, já há alguns anos, de um homem que era muito pobre e vivia nas ruas de uma grande cidade nos Estados Unidos. E esse homem morava num cortiço, um lugar muito feio. E um dia um pastor passando por ali, ele ouviu uma canção. E quando ele ouviu aquela canção, ele se aproximou. E era esse homem que morava no cortiço. E ele cantava algo mais ou menos assim: Senhor, as minhas tristezas ninguém vê, só o Senhor. As minhas enfermidades ninguém vê, só o Senhor. As minhas decepções ninguém vê, só o Senhor. Mas então, na última frase ele dizia: mas a minha alegria ninguém vê, senão o Senhor. Essa, irmãos, deve ser a nossa posição diante de Deus. Nós temos a alegria do Senhor em nós, para servi-lo. E que nós então possamos servi-lo com alegria, não murmurando. Se Deus tem te pedido algo, para você fazer algo, faça com alegria. Amém? Deus tocou no teu coração para fazer alguma coisa, né? Orar por alguém, visitar alguém, mandar uma palavra para alguém, até ajudar alguém. Não faça isso murmurando. Faça isso com alegria. Diga: Senhor, eu te louvo, porque eu tenho o privilégio de te servir. Eu tenho o privilégio de poder servir ao próximo. Eu tenho o privilégio de servir ao Senhor. Amém? Vamos orar, que Deus abençoe. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e poderosa. Essa palavra, Senhor, que penetra os nossos corações. Essa palavra, Senhor, que é poderosa para mudar as nossas vidas e as nossas atitudes. Essa palavra, Senhor, que é poderosa para transformar vidas. Essa palavra, Senhor, que é poderosa para mudar circunstâncias. Ó Deus, e neste momento nós estamos diante dessa palavra, que nos ensina nesta noite que devemos servir ao Senhor com alegria. Pai, que toda tristeza seja arrancada dos nossos corações. E que nós possamos de fato, Senhor, servir ao Senhor com alegria. Ainda que precisemos, ó Deus, passar por situações, tribulações, aflições, mas, Senhor, que nada disso venha roubar a Tua alegria das nossas vidas.
Eu oro agora, Senhor, por todos que estão aqui e por aqueles que ainda ouvirão esta ministração, para que a unção, o óleo de alegria desça sobre essas pessoas agora. Senhor, que toda tristeza seja arrancada e que, Senhor, uma alegria que vem de Ti possa tomar conta dessas vidas agora. E que essas vidas, mesmo em meio a problemas, elas possam, Senhor, viver alegres. Elas possam ser alegres em toda e qualquer situação. Pai, eu oro pela Tua bênção para com esta vida. Age, Senhor, age nesse problema, age nessa enfermidade, age nessa situação tão difícil que essa vida está atravessando, para que ela possa ver, ó Deus, a Tua glória, experimentar, ó Deus, a Tua graça e o Teu poder. Em nome de Jesus, abençoa esta casa, abençoa esse casamento, abençoa, Senhor, esta empresa, abençoe, Senhor, esta família que está, Senhor, talvez em crise agora. Que esta casa seja cheia da Tua paz, da Tua alegria, no nome de Jesus. Amém. Amém.